6 horas e 23 minutos no horário de Brasília, nós começamos o programa com destaque para a Expogenética, o encontro de programas de melhoramento genético que acontece a partir do dia 19 agora até o dia 27, no Parque Fernando Costa, Casa da ABCZ. São programas de seleção que vão lançar sumários sobre o desempenho de touros de raças zebuínas. Muitas atrações. Estaremos presentes com a transmissão de vários leilões. Você, oportunamente, vai saber a nossa relação em Uberaba, Minas Gerais. O nosso companheiro Luiz Crozara conversou com o presidente da ABCZ, o Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, o Arnaldinho, como é conhecido, que antecipou um pouquinho sobre a Expogenética 2017. Vamos acompanhar. Então, Jorge Zaidan, eu estou aqui com o presidente Arnaldo, o Arnaldinho, presidente da ABCZ, no ambiente externo aqui do Parque Fernando Costa, porque está chegando, está vizinhando, já está começando, já logo na segunda semana aí pela frente, a Expogenética, que vem com novidades esse ano, né, Arnaldo? Vamos ter, o Crozara, no PENAT, que é um evento maior da Expogenética, os animais da raça Nelore e Nelore Mocho estão lá na FASU passando por uma avaliação de conversão alimentar. E o ano que vem, todos os animais de todas as raças que participarem do PENAT vão estar passando por essa avaliação. Este ano, só do Nelore, por causa do tamanho da estrutura lá, que não comportava ter todos os animais. Mas logo que passar a Expogenética, já vamos ampliar essa estrutura. Nós vamos ter o mérito ABCZ Expogenética, que vai ser homenageado um criador, um melhorista, um técnico do PMGZ Corte, um técnico do PMGZ Leite. Nós vamos ter também, Crozara, que já é tradição na Expogenética, o prêmio Cláudio Sabino Carvalho, que era sempre conferido à matriz, ao indivíduo. Este ano, esse prêmio também, nós vamos escolher, vai ser isso pelo desempenho do rebanho dentro dos critérios da premiação, vai ser também premiado, além do indivíduo, o rebanho, um rebanho de cada raça. Só para encerrar, nós não teremos um movimento de pista nesse gramado, que é muito bom aqui da ABCZ, mas teremos um movimento mais interno das baias, É uma característica da Expogenética, o animal fica mais fechado, com baias de segurança, O Crozara, já é a estrutura da Expogenética, a participação de animais de manejo natural, Então nós vamos ter nos pavilhões aquelas divisórias tradicionais, onde o criador traz o seu touro, a progênie deste touro, apresenta o seu trabalho dentro dos programas que vão estar participando da Expogenética, além do PMGZ, nós vamos ter a participação da NCP, do IZ, do Geneplus, do Paint, Todos esses programas vão estar conosco aqui, Então é um evento técnico, vamos ter palestras, a Associação do Brahma promovendo um momento para os jovens zootecnistas, veterinários, criadores, um momento técnico. Então é um evento que tem uma estrutura diferente da Expozebu. Vamos ter 11 leilões, este ano vamos ter um shopping também, da Fazenda Mundo Novo, e os leilões são importantes, porque o volume de animais apresentados é um volume grande e todos os animais bem avaliados. Muito obrigado, presidente. Vamos falar muito nos próximos dias. Ok, Crozara, vamos estar juntos aí neste grande evento do melhoramento das raças zebuínas. Muito obrigado. A Fazenda Cipó está na região de Castro, centro-sul do Paraná. Nas mãos da família Nordergraff há mais de 5 décadas, diversifica a atividade entre suíno, agricultura e pecuária leiteira de produção e pista. No plantel, vacas holandesas puras de origem, classificadas e registradas. Somam 700 cabeças. 300 em lactação produzem média de 36 litros de leite por dia em 3 ordenhas, com fechamento de 11 mil litros. No barracão climatizado,
As vacas têm banquete farto, conforto e bem-estar nas acomodações. A genética utilizada é sêmen dos touros Semex Brasil, empresa que atende o rebanho com exclusividade, diz o Luiz Antônio Godoy, responsável pela administração da propriedade. A vacada está esbanjando o resultado. Já tenho vaca de terceiro, quarto parto. Os vacas estão respondendo até além das expectativas. Vamos falar aí uma média aí de 10, 11 mil quilos de lactação aí. Então, isso incentiva mais a gente ainda a continuar usando. Hoje é uma empresa completa, né? Tem produção, os touros têm produção, tem conformação, longevidade, porque acho que é o sonho de todos os produtores, é chegar e unir essas três coisas, essas características no rebanho, né? Sim. Touros de altos índices e cada ano que passa a gente sente que isso está melhorando. Eu, na minha propriedade aqui, eu estou vendo isso dentro do bezerreiro, nas vacas que estão entrando em lactação, estão produzindo bem, estão respondendo. A genética Semex, focada em produtividade, surpreendeu o criador, que já visualiza promessa nova surgindo por aí para a pista. O perfil desse touro, Unix e Santana, é produção, o qual até usei para repasse. E está aí uma surpresa maravilhosa, que eu acho que quem gosta de pista sempre vai estar contente com uma surpresa dessa, né? E por falar em paixão pela pista, no criatório tem campeã. Linet é o nome dela, com características de potencial e importância funcional, é mais uma assinatura Semex. Filho do touro Light da Semex, uma vaca de alta produção, de conformação e longevidade. Um touro que, em produção, maravilhoso. Quantos partos ela já teve? Essa vaca está no quarto parto. E qual é a média de produção? A média de produção dela nos quatro partos, ela está com 17 mil quilos de lactação. Ou seja, 47, 48 quilos dia. A parceria que gera resultado e exclusividade vem do verbo confiar. Confiança é que faz girar o negócio. Então, hoje são parceiros que já conhecem o perfil da fazenda. Eles já chegam dentro da fazenda sabendo o que vão oferecer. Dos mais de 90 representantes em todo o país, Alessandro Deckers é um deles. Conquistou a confiança do aperto de mão do criador. Foi ele que apresentou uma das tecnologias da empresa, o Immunity. As filhas dos touros Immunities nascidas aqui provaram o berço da origem, resistência a doenças. E já no primeiro ano, quando começaram a nascer as bezerras, a gente percebeu que as bezerras tinham menos problema de disenteria, menos problema de pneumonia. E aí a confiança foi aumentando. Na proposta, a gente comentou com ele que isso iria acontecer. E já no primeiro ano foi fácil de perceber que aconteceu. Então foi gerando confiança e essa confiança vai só aumentando. É assim que trabalha o Grupo Semex Brasil afora, que representa no país a maior central de inseminação do mundo, a canadense Semex Alliance. E no próximo bloco você acompanha o assunto será verminose e a gente sai para o próximo bloco com imagens dos animais que serão ofertados daqui a pouquinho, a partir das 8h30 horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. É o leilão virtual Gado de Corte da Araguaia Leilões, em oferta animais para cria, para recria e também para engorda. Aí você já acompanha algumas imagens de alguns lotes desses animais. Nós já voltamos. A
previsão para o centro-sul do país é de chuva para as próximas semanas. Vamos saber mais detalhes com a Juliana Rezende. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. No decorrer da próxima semana, uma frente fria avança pelo centro-sul do país e volta a espalhar pancadas de chuva que deve alcançar as áreas mais centrais do país, especialmente a região sudeste e também o centro-oeste. Nessas áreas, os índices de umidade do solo já vêm declinando, especialmente entre Mato Grosso do Sul e o interior do estado de São Paulo, e os pastos vêm sofrendo com esse déficit de umidade. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência ainda é de pancadas de chuva, porém agora elas se concentram na região sul. Os volumes de água são bastante expressivos na faixa oeste gaúcha, onde deve chover até 50 milímetros de água. Agora essas instabilidades já voltam a se espalhar em áreas do Mato Grosso do Sul, do oeste do sul do estado, também do oeste paranaense e áreas do estado de Santa Catarina. Nas demais áreas do centro-sul do país, especialmente entre o centro-oeste e também o sudeste, a expectativa ainda será de tempo mais seco e sem chuva abrangente. É no decorrer da próxima semana que uma nova frente fria volta a espalhar chuvas que dessa vez devem alcançar a região sudeste e também o centro-oeste. As pancadas tendem a ser agora menos expressivas, os volumes não devem ultrapassar os 30 milímetros entre Santa Catarina e também o Paraná. Agora as pancadas que alcançam tanto a região sudeste como também o centro-oeste são mais fracas. Os volumes não ultrapassam 15 milímetros no Mato Grosso do Sul, também no estado de São Paulo. Essa pancada de chuva também deve alcançar a faixa oeste do Mato Grosso e as pancadas também seguem um pouco mais fracas no Rio Grande do Sul. Agora, entre Mato Grosso, Goiás e também o estado de Minas Gerais, a tendência ainda deve ser de falta de chuvas, com predomínio de tempo mais seco. No decorrer do terceiro período, essas instabilidades ainda se concentram em áreas do sul do país e também da costa leste do sudeste. O estado do Mato Grosso do Sul também ainda deve receber algumas pancadas de chuva, mas agora de maneira mais isolada. O tempo ainda deve seguir um pouco mais seco entre Mato Grosso, Goiás e nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, pelo menos até o dia 23 de agosto. Então, durante as próximas semanas, volta a chover de forma abrangente e também de forma bastante frequente na região sul. As pancadas também devem alcançar áreas do estado de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Com isso, os pastos voltam a ser beneficiados após períodos de tempo mais seco e também de déficit hídrico. O sucesso do seu confinamento passa por um trato de alta qualidade e pela misturadora mais utilizada em confinamentos no Brasil, a Rotormix Profi da Casale. A Rotormix é a mais rápida e versátil misturadora de ração total para gado de corte e de leite, aliando baixo custo operacional e grande agilidade na distribuição do trato, misturando em até 3 minutos os mais variados tipos de dietas, como forragens de fibra curta e média, farelos e inúmeros resíduos da agroindústria. A Rotormix também garante homogeneidade na mistura da ração 100% seca, sem volumoso. Para garantir o menor consumo de combustível e maior durabilidade do mercado, foi essencial o desenvolvimento do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Graças à menor demanda de torque, proporcionada por uma estrutura leve e formato escalonado, garante maior fluidez do material durante a mistura. Além disso, suas molas ajudam a soltar materiais compactados e protegem o sistema de acionamento. A Rotormix vem com balança eletrônica programável de série, que mantém em sua memória dietas para inúmeros lotes de animais, com programação de diferentes cargas e descargas. Como opcional, é possível transferir dados para um software e fazer a gestão diária do trato e controle dos estoques. Outro grande benefício que você terá ao trabalhar com uma Rotormix é a sua grande longevidade e a baixa necessidade de manutenção. O fundo em aço inoxidável, muito importante para a proteção contra a forte abrasão da silagem, é de série e você pode optar pelo revestimento total ou ainda a construção de toda a caçamba em inox. O sistema de engrenagens e correntes, com acionamento superdimensionado, com rolamentos industriais de fácil reposição, são exemplos do projeto que garante esta durabilidade. E se você quer fazer o trato a pasto, a Casale desenvolveu um kit que deixa a Rotormix ainda mais versátil. Ele consiste de eixo tandem, com molejo super reforçado, células de carga especiais e bica estendida.
Nossos misturadores podem ser fornecidos em diversas capacidades e nos modelos tracionada por trator, estacionária ou montada em caminhão. Conte com o nosso time de especialistas para ajudar na escolha da melhor opção para a sua propriedade. Tenha você também uma Rotormix e produza mais com a Casale. Vinte para 7 no horário de Brasília. Como diagnosticar corretamente a verminose no rebanho? Esse assunto você vai conferir agora na entrevista que Walter Puga fez com o médico veterinário da MSD Saúde Animal, Daniel Rodrigues. Daniel, nós falamos muito sobre carrapato, os chamados ectoparasitas. Na verdade, o que está fora do animal. Está na pastagem, está no couro do animal, está no corpo do animal. Agora vamos falar de endoparasitas. Então, endoparasitas, né, estão dentro do animal, um pouco mais complicado. Agora, toda vez que você faz alguma explicação para produtor, você traz uma imagem, você gosta de ilustrar. Nós temos aqui mais uma imagem agora que mostra aí essa fase toda, né, da verminose dos bovinos, né, que é considerado um endoparasita. Explica o que está ocorrendo neste quadro, né? O que este quadro mostra? Esse quadro vem para justamente demonstrar a gente aquilo que eu comentei, da não visibilidade. Porque uma parte que está nas fezes são os ovos, a gente não consegue visualizar o olho nu, então é necessária a técnica da utilização do microscópio. A parte que eu tenho as larvas na ponta do capim, que é quando o animal vai ingerir o verme e contaminar, eu também não consigo visualizar de forma claro. Ao olho nu. Lá no dia a dia, e a outra etapa que o verme ficaria maior, que eu conseguiria ter uma possibilidade de visualização, está dentro do animal. Está dentro do animal, você também não consegue enxergar. Não vou conseguir ver. Então, por isso que a escolha e cada vez mais a utilização técnica desse nível de produto é fundamental. Falamos muito em resistência parasitária, mas pouco entendemos de como usar as ferramentas de forma correta. Né? Nós temos aí uma geração que veio da década de 80, 90 no Brasil com o desenvolvimento das anticorpos macrocíclicos, que foram lá as ivermectinas, as abamectinas posteriormente. Depois nós tivemos aí as doramectinas, mas o importante é que ao longo desse período todo o verme aprendeu a sobreviver. E esse é o conceito da resistência. Aumentou a resistência. Esse é o conceito da resistência. É uma lei de sobrevivência. Então, o que é importante nós fazemos hoje? Trabalhar justamente o controle estratégico. Então, hoje como se faz o controle estratégico? Hoje a MSD ela trabalha muito focada em categoria de animal. Então, nós sabemos que os jovens são mais sensíveis, os adultos são mais resistentes. Então, vamos potencializar naqueles que têm uma sensibilidade maior aos tratamentos. Mas animal mais jovem... Maior dosificação, maior número de tratamentos. E tratamentos inteligentes, tratamentos estratégicos. Por isso que nós temos um produto muito importante que é o Solution, uma associação de aba e ivermectina, e ao mesmo tempo nós temos um produto que é o Panacur, que é uma molécula febendazol. Então, famílias diferentes, com estratégias de acordo com a região, baseado naquilo que nós comentamos do carrapato, que é o clima. O clima é fundamental e se eu quero potencializar o ganho do meu animal e eu estou falando dele ganhar a pasto e contamina-se no pasto, eu preciso de ter dosificações melhores no período das águas. Então o período das águas é importante. No período das águas. O período da seca é importante? É também, mas o período das águas é um ponto fundamental. Fundamental para essa estratégia de evitar. E é um prejuízo muito grande, né? Verminose é um prejuízo grande também. Muito grande. Para se ter ideia, hoje ela causa mais prejuízo do que carrapato, mosca, tudo junto. Agradeço mais uma vez a presença do Daniel aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. E em Brasília, a bancada ruralista discutiu a inclusão de emendas para alterar a medida provisória do Fundo Rural. Os detalhes com Camila Xavier. O texto da medida provisória do Fundo Rural não acompanha o que foi proposto pela bancada ruralista. Agora, eles discutem a inclusão de emendas para adaptar o texto de uma forma que seja justo para o produtor rural e eficiente para a Receita Federal. Esse Fundo Rural tem que deixar muito claro, além de ser um refis para o setor, também precisa ser um programa de incentivo, porque a grande maioria dos frigoríficos e adquirentes cerealistas, principalmente frigoríficos nos últimos anos,
foi tratado de forma diferente pelo Estado brasileiro, onde beneficiou de forma muito forte o grande e deixou o pequeno e o médio sem nenhum tipo de incentivo. Ao total, estão sendo discutidas 745 emendas de propostas de alteração do texto da medida provisória do Fundo Rural. Entre as principais está a alteração da data de adesão, que passaria de setembro para 29 de dezembro. Isso mostra que é um consenso no Congresso Nacional, principalmente respeitando aí o movimento dos sindicatos, das confederações, até porque os produtores rurais não têm nenhuma culpa em relação a esse débito, né? O próprio Supremo Tribunal Federal que tomou essa decisão, antes era inconstitucional, esse assunto se arrasta há mais de 10 anos e ele corre o risco, inclusive, de inviabilizar grande parte de elos da cadeia do agronegócio. Por isso, a nossa grande preocupação é resolver imediatamente esse ponto, descolar isso das questões políticas que estão acontecendo no Brasil, até porque a agricultura é a agenda mais positiva da nossa economia. Os deputados têm pressa. A expectativa é que o novo texto da emenda do Fundo Rural seja aprovado até o mês de setembro. Camila Xavier para o SBA. Depois do intervalo comercial, nós continuamos com esse assunto, a medida provisória do novo Fundo Rural. Temos um especialista aqui para falar sobre esse tema. Já, já. Nós voltamos a falar sobre a medida provisória 793, que dá novos rumos para o Fundo Rural, que é a contribuição previdenciária para o trabalhador rural. Trouxemos aqui um especialista nesse assunto, o advogado Alexandre Ávalo, que é também procurador-geral da Prefeitura de Campo Grande. E estamos aqui também com o nosso companheiro João Pedro, que vai conduzir essa conversa. Eu já deixo uma pergunta para os dois, né? Que vantagens tem esse novo Fundo Rural e quantas inclusões para mudar essa medida provisória foram incluídas nas negociações? Muito boa noite aos dois. Boa noite, Zé. Doutor, desde 2010 que foi declarado inconstitucional a cobrança do Fundo Rural. No Brasil é difícil prever o futuro e também é difícil prever o passado, né? Porque de uma hora para outra aparece isso aí, o Supremo Tribunal Federal teve um novo juiz, doutor Alexandre, ex-ministro da Justiça, de uma hora para outra aprovou e foi declarado constitucional. Aí botaram um bode na sala do produtor rural brasileiro. Hoje a pessoa física recolhe já sobre 2,3% do que ela vende, 2,3% é Fundo Rural. Ontem foi o prazo máximo para dar entrada nas emendas no Congresso sobre isso. Parece que foram 745, conforme a nossa colega de Brasília falou. E o senhor, como advogado, como é que vê essa questão? Como é que o produtor o que tem que fazer o nosso produtor, pessoa física, já que as pessoas jurídicas têm uma outra tributação, tem um outro modelo, como é que faz a pessoa física daqui para frente? Boa noite a todos, ao programa Pecuária BR. É um prazer estar aqui para discutir o tema. Eu acho que é importante, João Pedro, a gente tratar primeiro de uma questão de segurança jurídica, né? Porque o país inteiro vai ser impactado. Se a gente pensar na cadeia de produção, né? A gente trabalhava com uma expectativa, uma decisão proferida pela Corte Maior do país, Supremo Tribunal Federal, que em 2010, em fevereiro de 2010, declarou inconstitucional a cobrança. A partir dessa declaração, muitos produtores, motivados e acreditando nessa declaração, propuseram demandas a fim de obter liminares para deixar de recolher. De lá para cá, passaram-se 7 anos e 1 mês. E no mês de março, agora de 2017, o STF tomou uma decisão diametralmente oposta à primeira decisão. Mas o que provocou isso? Desde quando saiu a decisão do STF, porque a gente tem que pensar o seguinte, a decisão do STF foi num recurso extraordinário. Não foi uma decisão de efeitos para todos, efeitos que a gente chama de erga omnes. Ela foi pontual, essa decisão. A partir daí, alguns produtores foram discutindo no Brasil e muitas decisões passaram a ser divergentes. Alguns estados entendiam de acordo com o STF, outros estados não. Diante desse cenário, o ministro Lewandowski, ainda, na época presidente do STF, destacou essa questão como uma questão de repercussão geral. O que quer dizer isso? A decisão que a gente proferir aqui vai repercutir de forma geral para o país inteiro, né? Isso chama controle de constitucionalidade difuso.
nesta decisão de março deste ano, ele declarou a constitucionalidade, a legalidade da cobrança. No entanto, tem dois detalhes importantes que a gente estava falando agora ali fora. Primeiro detalhe, essa decisão não foi publicada ainda. E o principal detalhe de todos, nós não sabemos se essa decisão vai ter efeitos retroativos ou não. O que quer dizer isso? Quem ficou 7 anos com base numa decisão judicial sem recolher o fundo rural, com base na decisão do STF, vai ser obrigado a recolher retroativamente agora? Está devendo ou não está devendo? Mas esse é um detalhe, doutor, que hoje o produtor está sem saber o que fazer. Porque tem um prazo até o dia 29 para declarar que deve. Ou seja, ele não sabe se deve ou não deve, essa é a questão. Então, esse é um problema, porque é o seguinte, a partir do momento que a decisão foi publicada, cabe embargo de declaração, que é um recurso em que você vai pedir para o STF, vai poder obter do STF a resposta se vai haver efeitos retroativos ou não. É o que a gente chama de efeitos ex-tunc ou ex-nunc. Se for ex-tunc, retroage, até 2010, ou quando deixou de pagar. Se for ex-nunc, é só daqui para frente. O que acontece? O governo federal, sensível a essa situação, e o estado de insegurança, trouxe a medida provisória. Só que a medida provisória tem um prazo de adesão de até 29 de setembro. A pergunta é, até 29 de setembro a gente vai ter uma decisão do STF dizendo se os efeitos daqui para trás ou não? E como você bem destacou, aquele que aderir à medida provisória, quer dizer, aderir ao plano de parcelamento, ele vai ter que abrir mão das suas ações judiciais e vai reconhecer a dívida, né? Para muitos, aqueles que apenas deixaram de recolher sem propor uma ação judicial, como aconteceu com vários frigoríficos, estes devem, de modo geral, tem que ver o caso concreto, devem aderir à medida provisória. Agora, outros que estavam com base liminar têm o risco de aderir à medida provisória e daqui 3 meses ter uma decisão dizendo que o efeito não era retroativo. E aí, como é que ele fica? Ele já reconheceu a dívida, entendeu? Esse é um ponto bastante importante. Sim, mas nesse momento hoje, todo produtor rural, pessoa física, paga 2,3. Hoje você vai vender um boi de R$ 2.100, R$ 2.200, sai R$50 por boi, R$1.000 por caminhão, que é descontado do pagamento do frigorífico, desconta da nota. E isso é uma outra coisa complicada, doutor, porque hoje no Brasil, aqui em Campo Grande mesmo, agora há pouco tempo atrás, foi um escândalo saber que um grupo frigorífico devia 700 e tantos milhões de impostos, encargos, etc. E quando recolhe isso aqui, se ele desconta do produtor, será que ele recolhe? Qual é a garantia que o produtor tem que ele vai recolher esse valor? Essa é a questão. O compromisso do produtor é até a entrega do gado. A partir dali, se houve ou não recolhimento, é uma responsabilidade do frigorífico. Até por isso que eu estava discutindo contigo agora. É um aspecto importante a gente entender isso. As ações, aqueles produtores que entregaram gado, mas que não houve o recolhimento pelo frigorífico, quem é o responsável? O frigorífico ou o produtor, pessoa física? Teoricamente seria o frigorífico, né? É o frigorífico. Então, mas e quantos estão quebrados? Quantos quebraram nesse período? Quantos você não tem? E depois não é só frigorífico. Hoje nós temos esse problema, se estende para outros setores, cooperativas, cerealistas, trades que não recolheram em cima dos grãos. É complicado o processo. Mas acho que, infelizmente, acho que o nosso tempo está esgotado. É um assunto, doutor, que vai dar muito pano para a manga e são 745 emendas. Isso é importante. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Infelizmente, o senhor e a senhora é mais um problema para pensar aí. Muito obrigado, doutor Alexandre Ávalo, que é advogado, procurador-geral da Prefeitura de Campo Grande. João, obrigado, um abraço. Vamos dar sequência agora ao De Olho na Fazenda, nesta semana, direto de Pirajuí, interior do estado de São Paulo. Fazenda Perfeita União, onde há 50 anos é selecionado o gado Guzerá, que está em destaque durante toda esta semana e no leilão de segunda-feira que vem, dia 14, a partir das 6 da tarde, aqui conosco. Vamos a Pirajuí com Daniel de Paula, que traz as informações. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Cedar. Você e a todos os que acompanham esta edição do Pecuária BR. Estou aqui com o Felipe Toneto, que está participando, lógico, desde pequenininho, né, ativamente nessa nova geração dos irmãos Toneto, porque está ele, o Henrique, irmão dele, o Júlio participa bastante, os primos Toneto, com o Ítalo,
o Aldinho também, que está acabando de se formar para vir para cá, a Sofia está vindo do Rio de Janeiro para se encontrar com a turma aqui, enfim, os primos, Daniel, né? A Vitória, enfim, são os primos Toneto de uma geração que está trabalhando uma barbaridade. E o Felipe, à frente dessa equipe de manejo aqui da fazenda, tem uma experiência já na evolução desse gado que é melhorado desde que o seu Aldo e o seu Ângelo lá atrás começaram a selecionar e que hoje dá muita segurança para o mercado. E a gente está aqui com um papo legal a respeito das parcerias que o Guzeraité proporcionou nesses anos todos para pecuaristas que querem o resultado que eles encontram aqui e dividem com o mercado. Então hoje nós tivemos aqui 2 visitas, nós tivemos aqui o Daniel Furquim, cara balizadíssimo, parceiro do Guzeraité, e tivemos aqui também o Henrique Inforzato do HCI. Quer dizer, isso daí é o que motiva, né? E, quer dizer, na verdade, aumenta a responsabilidade de vocês, porque os caras não vêm aqui para brincar, não vêm buscar as coisas de mão beijada, vão trabalhar também. Mas encontra, né, Felipe? Boa noite. Boa noite a todos. Então, quando na família todo mundo é unido, né? Sempre foi uma família grande, então a gente sempre fez parceria, o meu pai fazia com o meu tio, então sempre teve sociedade. Então a gente sempre gostou de trabalhar desse jeito, né? Em parceria. E a parceria, tendo o mesmo foco, não tem como ela dar errado, né? A chance de dar certo é muito grande. Então é isso que o pessoal procura aqui, trazem os animais para cá, na desmama, com 8 meses. Nós avaliamos aqui com o mesmo grupo contemporâneo dos nossos e uma bateria de avaliação, e isso dá confiança para eles venderem lá na frente. E hoje 100% das fêmeas hoje do plantel Guzeraité que vão à venda são de parceiros. Nesse leilão de segunda-feira. Quer dizer, tudo começa com esse cara aí, ó. A maioria deles veio aqui buscando touro para fazer bezerro. Falei assim com o Henrique, que hoje já não tem mais produção de carne, ele produz ferramenta para produção de carne, produz touros com a genética IT, que ele também desenvolveu. Vem avaliar os bezerros aqui para ter certeza de que vão para o mercado. O Daniel Furquim a mesma coisa, depois passa rapidamente para o PO. E aí as fêmeas é que vão produzir essas ferramentas. Que não é assim, vai nascer de uma novilha que eu comprar na segunda-feira, vou botar à venda no leilão desse. Não é bem assim. Primeiro precisa passar por todo esse processo que vocês têm aqui, né? Isso mesmo, tem que fazer todas as avaliações e nem sempre esse animal que o proprietário adquirir aqui vai ser o cabeceira de leilão. Mas a gente caminha para isso. Vendendo genética para ver se lá na frente consiga tirar um bom fruto. Um exemplo hoje, pessoal que comprou muito embrião para trás, que nem o Fábio de Jesus, lá do Rio de Janeiro. Alô, Carioca, tá chegando, né? Vai dormir cedo que você vai sair no defecar no pato, que eu tô sabendo, viu, Carioca? Então ele hoje no leilão ele vai vender 10 animais com a gente, 9 fêmeas e um macho. Então isso dá confiança para a gente e mais responsabilidade, que nem você falou, de poder trabalhar e continuar dando certo a parceria. Quando a gente fala de comprar uma novilha igual que a gente tem aqui, se o pessoal puder colocar para a gente na tela alguns lotes das fêmeas que estão catalogadas para o leilão, são jovens ainda, mas passam pelo mesmo rigor do processo de seleção e avaliação que tem a NCP e o índice superprecoce funcional, que é intra-rebanho, que é a identificação, a escolha do Guzeraité com as melhores de cada safra. E essas fêmeas passam 100% por essa avaliação. E apenas as melhores são disponibilizadas. Como tem muito de parceiro, o critério é o mesmo. A chance delas produzirem um animal melhorador, ou seja, superior na avaliação, é muito grande por causa desse rigor do descarte que vocês usam aqui, né? Quer dizer, mais coisas boas aparecem em maior volume, com mais frequência. É isso aí. E a parceria, quanto mais nós estamos fazendo o nosso trabalho de avaliação, mais está chamando esses parceiros, né? Por isso que hoje todas as fêmeas, no geral 100%, são de parceiros. E isso não tem fundo. Todas as inferiores, mesmo sendo desses parceiros, elas são descartadas e vendemos só as de superior para cima. Quer dizer, elas são mães de touros no mínimo, muitas delas, conforme o desenvolvimento, são jovens, são novilhotas. Enquanto que era que tem essas novilhas? Tem lote que vai de 10 meses e meio e lote de 14. 14 já está quase pronta já, né, praticamente? Isso, se você der uma condição para ela que nem está aqui no semi-confinamento, com 16 meses você empreende tranquila. O pessoal que quer adquirir e levar para um intensivo, uns 18 meses, 20 meses no máximo ele está emprenhando ela. É porque depende muito disso que ele falou, e aqui a condição é a pasto, dentro da realidade do Brasil. O mais interessante é que algumas delas lá para frente, conforme você necessitar e tiver avaliação, você pode transformar em doadora, por que não? Desde que todos os produtos dela, na parceria com o Guzeraité, voltem sempre a esse rigor de avaliação, porque é sempre muito interessante. É isso que dá segurança para o mercado, afinal de contas. E é isso que nós vamos vender na segunda-feira, viu, Zaidan?
Vou agradecer ao Felipe, tá correndo aqui para a Promissão para ver um cavalo dele pular, porque hoje é o dia dele comemorar, né? Ou não, mas é capaz de comemorar, né? O Felipe vai com a turma toda para lá para dar uma olhada nisso, mas amanhã tá agarrado aqui e daqui a alguns dias, né? Dia 6 da tarde do dia 14, segunda que vem, portanto, nós teremos esse 33º leilão. Vai começar às 6 da tarde com a venda de sêmen dos principais raçadores do Guzeraité. Vai ter depois, vai durar meia hora essa venda de sêmen. Em seguida, nós vamos ter a venda dos produtos de corte, que são animais comerciais frutos do Guzeraité. Em seguida, as fêmeas, são 40 novilhas desse nível que você viu aí, de todos os parceiros que compõem esse hall, né, aqui do Guzeraité. E em seguida, os 60 reprodutores avaliadíssimos, com eficiência alimentar, com todo o equilíbrio na régua de DEPS e com um histórico de resultados que realmente convence. Traz um monte de gente para acompanhar segunda-feira a nossa programação. Zaidan. Valeu, Daniel. Grande abraço, bom trabalho aí na Fazenda Perfeita União. De olho na Fazenda Perfeita União em Pirajuí. Renata. Nos primeiros dias de agosto, os preços dos insumos seguem firmes. Quem traz mais informações da Scott Consultoria é Rafael Ribeiro. Olá, Rafael. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Eu vou falar um pouco sobre os preços do farelo de soja nessa segunda semana de agosto. Vamos voltar um pouquinho, né? A gente teve um cenário de mercado firme no começo, na primeira quinzena de julho, em função aí da falta de chuva em algumas importantes regiões produtoras de soja dos Estados Unidos. Na segunda metade de julho, os preços do farelo e da soja grão caíram no mercado internacional e também aqui no mercado brasileiro, puxados aí pelo câmbio, no caso dos preços em reais, e lá fora em função das previsões de chuvas agora para o começo de agosto. Então esse cenário acabou tirando sustentação das cotações na segunda metade de julho. E agora, nesses primeiros dias de agosto, a gente tem aí um cenário de preços mais firmes, puxados aí ou sustentados pela demanda, principalmente aí da China, né, batendo recorde de volumes importados agora aí nas últimas semanas, né, e também, por outro lado, em algumas regiões que estavam previstas chuvas, os volumes aí ficaram abaixo do previsto ou as chuvas não ocorreram, né. Isso também criou aí uma certa preocupação, uma especulação que acabou devolvendo um pouco a firmeza aos preços da soja e do farelo de soja no mercado internacional e aqui no Brasil, né. Ou seja, em curto e médio prazo a gente pode ter a questão do clima adverso ainda aí, em função dessas incertezas com relação ao clima dos Estados Unidos, agora nesse período que é importante a chuva, a gente pode ter um cenário de preços mais firmes aí em curto e médio prazo, né? Vai depender, é claro, também do câmbio e da movimentação aí em relação à moeda brasileira, né? Para finalizar, o preço médio hoje do farelo de soja em São Paulo ao redor de R$ 1.120 por tonelada sem o frete, e essa cotação aí é por volta de 21% menor na comparação com o mesmo período do ano passado. Por hoje é isso aí, pessoal. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou consultor de mercado da Scott Consultoria e até a próxima. Bom, agora vamos saber como fica o preço do milho. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz para a gente o preço atualizado do milho no mercado físico e também no mercado futuro. Mas antes, como é que fechou a moeda americana nesta quarta-feira? Sara, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O dólar começou enfraquecido frente ao real na manhã de hoje, mas ao longo do dia buscou recuperação. No cenário internacional, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que responderá às provocações da Coreia do Norte com fogo e fúria. Enquanto isso, aqui no Brasil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já declarou que um possível aumento da alíquota sobre o imposto de renda para a pessoa física não será aprovado na Câmara. A possibilidade desse aumento foi divulgada hoje pelo governo federal. No fim do dia, portanto, a moeda americana terminou em alta e é o que a gente acompanha aqui no telão. Dólar comercial nesta terça-feira a R$ 3,13 mais 10. A alta é de 0,15%. E no mercado do milho, os problemas de logística aqui no Brasil vêm dando sustentação às cotações. Mas a gente começa com o milho no mercado físico. De acordo com o levantamento do CPEA, o preço médio praticado no milho hoje é de R$ 25,88 a saca. Uma leve queda frente ao último levantamento de ontem, queda de 0,46% no dia, mas no mês a valorização
valorização é de 1,73%. Do mercado físico, vamos para o mercado futuro. Milho negociado aqui na B3 nesta terça-feira. Começamos com os contratos com vencimento para setembro. Foram 200 contratos negociados a R$ 26,61 a saca. A alta é de 0,38%. Contratos negociados para o mês de novembro foram 260 contratos, no valor de R$ 28,79 a saca, valorização de 0,31% neste vencimento. Contratos negociados para janeiro do ano que vem, conforme ajuste atual, a R$ 29,82 a saca, alta de 0,30%. E contratos para março do ano que vem, acima do patamar de R$ 30, portanto, a R$ 31,15, a alta é de 0,68%. Renata, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto dos estúdios da B3 em São Paulo. É com vocês. Tá certo. Sara, daqui a pouco ela volta com os preços atualizados do bezerro e também do boi gordo. Zaidan. A Iagro, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, e o Ministério da Agricultura buscam informações sobre a morte de mais de 1.000 cabeças de bovinos num confinamento localizado em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 80 quilômetros a leste de Campo Grande, a capital do estado. As mortes foram registradas na semana passada, segundo o proprietário do confinamento, da fazenda, elas foram estancadas e os animais começaram a ser enterrados conforme orientação dos órgãos de defesa sanitária. Em nota de esclarecimento distribuída nesta terça-feira, a Fazenda Mônica Cristina informa que as ocorrências foram registradas de 2 a 5 de agosto. Segundo a direção do confinamento, as mortes foram estabilizadas e a contagem final ainda é apurada. Segundo a nota, a propriedade é organizada com 42 anos na atividade pecuária. É uma de 5 fazendas assistidas por 3 médicos veterinários responsáveis pela nutrição e reprodução de todo o rebanho. De imediato foram requisitados professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na área de clínica e patologia, comparecendo ao local em diversas visitas, examinando todo o rebanho, coletando material para pesquisa em laboratório que possa identificar a causa da mortalidade. A Iagro foi notificada diretamente na pessoa do presidente Luciano Chioqueta e também a Delegacia Federal de Agricultura, através do superintendente Celso Martins. Ainda segundo a nota, todas as providências pertinentes foram tomadas, em irrestrita obediência àqueles órgãos, enterrando os animais em valas de 4 metros de profundidade, em verdadeira operação de guerra. O trabalho foi concluído no sábado, 5 de agosto. Todos os animais da propriedade, e especialmente aqueles do confinamento, já tinham sido vacinados individualmente no tronco de contenção, em obediência ao que determina o Ministério da Agricultura. As operações de confinamento na marca 7 Pecuária repetem-se já por 11 anos, com muita eficiência e respeito à sanidade e ao meio ambiente. A fazenda produz 80% dos animais na categoria de novilho precoce, colaborando para produzir no Mato Grosso do Sul a melhor carne do Brasil. É caso isolado, não há o que preocupar-se em termos de doença desconhecida ou qualquer epidemia. As suspeitas clínicas são de botulismo, entretanto é prematuro antecipar-se aos laudos de laboratório e diagnóstico dos técnicos convocados. A nota conclui dizendo que o produtor não pretende manifestar-se antes do diagnóstico dos técnicos, ao mesmo tempo em que agradece as manifestações de apoio de amigos e colaboradores que tão bem conhecem sua idoneidade e dedicação ao agronegócio. Pois é, a nota de esclarecimento divulgada hoje, e eu estou com o presidente da Iagro, que é a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, o Dr. Luciano Chioqueta. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na nossa programação. Nosso papel é levar as informações e dizer exatamente o que está acontecendo. Já há uma conclusão sobre a causa da morte desses animais?
Bom, boa noite a todos. Ainda não, nós estamos ainda investigando, né, o que aconteceu na propriedade. Nós recebemos a notificação do proprietário já ainda na quinta-feira, né, informando dessa alta mortalidade. Já os técnicos da Universidade Federal já haviam atendido, né, feito um primeiro atendimento, e nós nos deslocamos também para verificar. Já na sexta-feira já verificamos realmente que havia ocorrido a morte de mais de 500 animais, e pelos sintomas apresentados, pelos dados que nós conseguimos obter lá na propriedade, pela avaliação clínica dos animais, realmente existe uma suspeita de uma intoxicação de origem alimentar. Provavelmente, como eu digo, né, pelos sintomas que foram observados, seja intoxicação por toxina botulínica, né, doença conhecida como botulismo. Agora, na nota, a gente nem vai usar as imagens, não, porque o Brasil está usando muito essas imagens e elas podem dar um rumo diferente para esse tipo de trabalho. E o nosso papel aqui é mostrar o que está acontecendo, evidentemente, mas levar a situação real. Porque hoje eu ouvi uma informação, até gostaria de passar para o pessoal, que é o seguinte: o produtor perdeu mais de 1.000 cabeças, estima-se que o prejuízo lá seja superior a 2 milhões de reais, essa é a informação que nós tivemos. Mas que isso não representa nada para a cadeia pecuária. Era como se o produtor fosse um agricultor, plantasse milho e numa geada ele perdesse, tivesse uma quebra muito grande na sua safra de milho. Ou seja, o prejuízo é para ele, mas não para a cadeia produtiva. Na nota, doutor Luciano, diz que os animais haviam sido vacinados contra botulismo e mesmo com a vacina eles podem pegar a doença? A informação que a gente tem também é que a propriedade realiza todo o manejo sanitário, inclusive as vacinações, né, para botulismo, inclusive, né, além daquelas obrigatórias, mas que realmente, como a gente está investigando, mas se o desafio for maior que a capacidade da vacina de proteger os animais, ele pode adoecer. Não existe uma vacina aí que proteja 100% dos animais. Eu acho que é importante a gente destacar também o seguinte, que a gente está trabalhando com uma doença aí que é uma intoxicação, não é uma doença infecto-contagiosa. Então, por isso é importante esclarecer que, primeiro, a doença ela fica restrita àqueles animais que estão ali sendo tratados, estavam sendo tratados com aquela ração, com aquele alimento suspeito de ter sido aí contaminado pela toxina. O rebanho, até o rebanho restante da propriedade, que ela também tem ovinos, tem gado leiteiro, não sofreu nenhum tipo de sintoma, então não houve mortalidade de outros animais. Da mesma forma, as propriedades vizinhas, os rebanhos vizinhos, também não existe esse risco, porque realmente não é uma doença contagiosa, é uma intoxicação causada pela ingestão, provavelmente, de um alimento aí contaminado. Então, assim, todos esses cuidados o proprietário, inclusive, tomou, né, de fazer o enterrio das carcaças também, dos animais que vieram a óbito ali, né, por essa doença. Comunicou os órgãos oficiais, então comunicou a IA, comunicou o Ministério da Agricultura, tomou todas as providências e também retirou da alimentação também aquele elemento que estava suspeito aí. Por isso até houve essa evolução a ponto de as mortalidades diminuírem, né, e estarem praticamente aí paradas. Então não havendo mais óbitos na propriedade. Esse suspeito é a silagem úmida ou a silagem seca? Provavelmente a silagem úmida, né? O que a gente encontrou é que ele estava fornecendo esses dois tipos de silagem, uma aquela silagem tradicional, a volumosa, e outra a silagem em grão de milho, em grãos, né? Milho em grãos, que é a silagem úmida. Essa mesma silagem volumosa, ela foi fornecida para os outros animais da propriedade, não para os ovinos e para os bovinos de leite. Nenhum desses animais adoeceu. Né? Então, aí a gente já começou a direcionar um pouquinho mais para essa silagem de milho em grão. Da mesma forma, a água que foi fornecida aos animais também da propriedade é a mesma água para toda a propriedade, então não houve também mortalidade, então a gente descartou a água. Porém, somente aqueles animais que receberam essa silagem de milho em grão é que adoeceram, ou seja, os animais confinados. Então, assim, a suspeita realmente está direcionando para esse alimento. A gente encontrou pontos lá de bolor, então de fermentação dessa silagem, que pode ter oferecido as condições para que a bactéria se proliferasse, desenvolvesse essas toxinas e ela chegasse aí à alimentação dos animais. Quando o senhor pretende divulgar o resultado final das investigações? Olha, nós recebemos o material ainda na quinta-feira, esse material já foi processado, já está em análise, então é uma prova biológica, né, e esses resultados devem sair até sexta-feira. Esse primeiro lote de material que a gente recebeu, provavelmente deve sair até sexta-feira já um resultado.
Dr. Luciano Chioqueta, que é diretor-presidente da IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de prestar esclarecimentos aí aos nossos produtores e à população. Muito obrigado. Renata. Bom, a gente vai para o próximo bloco. E no próximo bloco você acompanha as informações do Mega Leilão CFM, que oferta nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, horário de Brasília, 450 touros, todos com CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção. Nós já voltamos. O Canal do Boi transmite nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, horário de Brasília, o Mega Leilão CFM. Quem traz mais detalhes sobre esse mega evento direto de São José do Rio Preto, em São Paulo, é o repórter Gustavo D'Angelo. Boa noite para você, Gustavo. Boa noite, Renata Ferreira. Boa noite aos amigos que acompanham o Pecuária BR. É isso mesmo, Renata. Então, nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, a partir do meio-dia, a CFM realiza a 19ª edição do Mega Leilão CFM. Em oferta, 450 touros Nelore de alto índice CFM. E esse leilão, esse remate acontece no recinto Anísio Haddad, aqui mesmo na cidade de São José do Rio Preto, da onde nós falamos ao vivo aqui do escritório da CFM. Ao meu lado, Neto Miranda, gerente de pecuária da CFM, e o professor que é o professor José Bento Ferraz, ele que é titular de Genética e Melhoramento Animal da USP de Pirassununga. Neto, esse formato que vocês criaram aí, explica um pouco melhor para a gente. Mega leilão é um formato diferente, é um modelo diferente de venda, né? Explica para o pessoal de casa, então. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores aí do Pecuária BR. O Mega Leilão foi criado para a gente iniciar a venda da safra da CFM, né, Gustavo? Então, os melhores animais a gente coloca nessa abertura de venda. E a gente seleciona aqueles que realmente são top. Obviamente, todos os touros que vão ser vendidos entre a quinta e a sexta-feira são touros com CEIP, portanto, são touros que estão entre os 30% melhores da safra. Mas os touros que estão indo para o leilão na quinta-feira, os 450 touros na quinta-feira aqui em São José do Rio Preto, são touros com índice CFM muito alto. São realmente os melhores touros que a gente tem disponíveis à venda. São touros com 10,75 pontos de índice CFM acima e que a gente disponibiliza com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Então, quem tiver disponibilidade de estar aqui conosco na quinta-feira vai ser muito bem-vindo aqui no Recinto Anísio Haddad em Rio Preto. E quem não tiver disponibilidade pode nos acompanhar pelo canal. Gustavo. Isso aí. Aí a gente acompanha algumas imagens, né, uma amostra desses animais que vão ser ofertados. Professor, o Neto falou do índice, né, esse índice da CFM. Explica melhor como que funciona esse índice. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, empresário da pecuária que está nos vendo aqui. É um prazer muito grande estar com vocês, tentando trazer informações técnicas. A CFM tem 19 características avaliadas geneticamente. Para tentar atender um pecuarista médio, ela colocou dentro do índice o peso à desmama com 20%, 40% para ganho de peso pós-desmama, musculosidade e perímetro escrotal complementam o índice. Por que isso? Porque é isso que paga a conta. Para aquele pecuarista que vende bezerro, o peso de desmama está lá. Para aquele que recria e engorda, o ganho de peso pós-desmama está lá. Perímetro escrotal para ter uma característica reprodutiva e musculosidade que está relacionado com rendimento de carcaça. Esse índice visa atender um comprador médio. Mas o catálogo traz as especificações técnicas expressas em DEPs de todas as principais características medidas, de tal forma que cada um pode escolher o touro que mais adequado for para a sua propriedade. Tá certo. Obrigado, professor. Rapidamente, Neto, vamos convidar então o pessoal, mais uma vez, reforçar o convite aos amigos que estão acompanhando a gente para participar desse mega evento. Também é importante a gente ressaltar que vai ter a mega loja na sexta-feira, né?
Isso, Gustavo. O leilão é agora na quinta-feira, no dia 10, né? A partir das 9 horas da manhã, a gente vai estar, toda a equipe da CFM, o professor José Bento, o Lourenço e toda a equipe da Central Leilões vai estar lá no recinto Anísio Haddad, prontos para ajudá-los e tirar a dúvida que surgir. Das 9 ao meio-dia, a gente está vistoriando os animais e fazendo esse trabalho. A partir do meio-dia, a gente inicia o leilão com transmissão pelo canal. E na sexta-feira, a gente dá continuidade nas vendas. Aí, dessa vez, é uma venda na fazenda, né, com preço tabelado, sem comissão. E aí a gente vai ter mais 550 touros disponíveis entre as fazendas São Francisco, aqui em Magda, aqui no interior de São Paulo, e na fazenda Lajeado, próximo de Aquidauana, lá no Mato Grosso do Sul. E com isso a gente encerra a nossa oferta da semana do Mega Leilão com 1.000 touros Nelore CFM, Gustavo. Tá certo, muito obrigado, Neto. Obrigado, professor. Mais informações é só entrar em contato aqui com a CFM no agrocfm.com.br. Também tem o Fale Conosco, @agrocfm.com.br. A leiloeira é a Central Leilões. Também pode entrar lá no site que você pode acessar o catálogo, que é centralleilões.com.br. Renata, eu volto com você. Obrigada, Gustavo. Bom trabalho para você. Zaidan? Os preços do boi gordo estão mais do que firmes nesta terça-feira. Semana passada já tivemos um indício de boa recuperação. A semana começou ontem com boas notícias e nesta terça-feira essas boas notícias foram confirmadas. Segundo as nossas fontes de informação da cotação do boi gordo, em grande parte do país, a arroba ficou valorizada nesta terça-feira. Nós demos, inclusive, no início do programa, você vai ver a cotação daqui a pouco. No mercado futuro também tivemos a sexta alta seguida no contrato para outubro. Já os números com a Sara, que está na Bolsa em São Paulo. E nós preparamos o indicador de preços do boi gordo, apurado pela Rural Business, com uma média em 9 praças pesquisadas pela Rural Business para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. É uma média nesses estados. Vamos colocar na tela para a gente acompanhar a evolução a partir do dia 1º de agosto. R$ 128,62 foi subindo, chegando hoje, esse indicador, essa média Brasil, Rural Business, boiada de bom acabamento de carcaça, a R$ 130,17. Indicadores bons, mercado futuro também bom e os indícios são de uma boa recuperação. Falta gado, essa é a explicação para esse indício, esse comecinho de boa recuperação. Vamos a São Paulo com a Sara para dar o indicador de preços do CPEA hoje. Eu não sei como é que eles ficaram, eu sei que o contrato futuro de boi esteve em alta hoje, Sara. Isso mesmo, Zaidan. A demanda pelo mercado do boi, ela segue aquecida, impulsionada principalmente pela proximidade do Dia dos Pais e também pelo recebimento da massa salarial. Além disso, a oferta de animais terminados, ela continua limitada e isso, é claro, mexe diretamente com os preços. A gente vai começar acompanhando o preço médio do boi gordo, mas no mercado físico, de acordo com o CPEA. Hoje, o boi gordo ele teve uma leve queda no mercado físico de 0,23%, mas é importante ressaltar que essa leve queda ela acontece depois de uma alta significativa aí que a gente consegue acompanhar, próxima dos R$ 3,00, e no mês a alta do boi gordo no mercado físico no estado de São Paulo passa dos 2%. Portanto, hoje teve uma leve queda, mas no mês de agosto, no acumulado do mês, a alta é de 2,02%, isso o boi no mercado físico. Agora sim, o boi BMF Bovespa nos contratos futuros, você se referia aos contratos de outubro, né, Zaidan? E no contrato de outubro, o boi gordo ele teve uma valorização de 0,32%, sendo cotado a R$ 139,46 a arroba. Esse contrato futuro ele é referência no mercado do boi. Só hoje foram 170 contratos negociados aqui na B3 com essa valorização.
pelo preço, portanto, de R$ 139,46 a arroba. Agora vamos para o contrato de agosto, vamos voltar aqui então para o contrato de agosto, negociado aqui na B3 hoje por R$ 130,90 a arroba. Esse sim teve uma leve queda de 0,68%, e contratos para setembro a R$ 137,52 a arroba, de acordo com o ajuste atual, uma alta também igual à alta do mês de outubro de 0,32%. Mercado do boi gordo, portanto, aquecido. Zaidan, é com vocês. Legal, obrigado, Sara. Grande abraço, até a próxima. Renata. Mercado do boi gordo em alta na maior parte do país. Agora vamos saber uma análise da Scott Consultoria com Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, preços mais firmes em relação ao mercado do boi gordo nesta terça-feira, 8 de agosto de 2017. A menor disponibilidade de boiadas terminadas é o principal fator que vem colaborando para a alta dos preços. E a gente observa, na maioria das regiões, alguns pagamentos acima da referência, o que mostra a firmeza em relação ao mercado. Em São Paulo, a arroba do macho terminado ficou cotado em R$ 126,00 à vista, livre de fundo rural. E existem algumas ofertas de compras acima desse preço. Em curto prazo, a expectativa é de que esse cenário de firmeza continue para o mercado do boi gordo, justamente por esses maiores pagamentos, né, mostrando que o cenário é mais firme. E em relação à entrada da entre-safra, né, que colabora também para esse cenário de firmeza devido à menor disponibilidade de boiadas. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Agora a cotação da Scott para uma boiada comum. Vamos começar pelo sul do país, preços à vista livres de fundo rural. Uma alta de... Não, no sul não teve alteração de preços, você está vendo na tela, são os mesmos de ontem, Renata. Para a região norte teve alteração, Zaidan, alta de R$ 2,00 em Marabá, alta de R$ 1,00 em Paragominas e R$ 1,00 também no sudeste de Rondônia. Nas demais praças, tudo igual. Na região nordeste, alta de R$ 1,00 na arroba no Maranhão. Agora a região centro-oeste, alteração apenas de R$ 1,00 em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, essa primeira tela. Só alteração em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Três alta Lagoas, em Três Lagoas, né? Alta em Três Lagoas. Agora, Praça de Mato Grosso, preços estáveis. Na região sudeste, alta de R$ 1,00 em Barretos e Araçatuba, também no Triângulo Mineiro, e alta de R$ 2,00 no Rio de Janeiro. Bom, outra fonte de apuração de preços boi gordo à vista é a Agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística. Na sua tela, região sul do país, segundo a apuração da Rural, alteração no preço, 6 centavos no Rio Grande do Sul. 6 centavos no quilo vivo do Rio Grande do Sul. Na região norte, alta de R$ 1,00 em Tocantins. Na região nordeste, não houve alteração. Também na região centro-oeste, não é, Renata? Também sem alterações. E também na região sudeste, você já acompanha os preços na sua tela, sem mudanças. Vamos embora, Zaidan? Vamos. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. Fica agora com Renato Lapento, nosso chefe de cozinha com o Brasil Gourmet. E depois Adriano Idival, de volta, traz os destaques da nossa agenda de leilões. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.